eu acho que é um momento para a gente pensar um pouco sobre de onde viemos em toda essa história, onde estamos e o que a gente pretende fazer daqui para frente, né? Reconhecendo e relembrando a nossa história para pensar justamente em como fazer as coisas daqui para frente e o que a gente pode construir além do que já foi feito. Eu acho que a gente não pode... Acho que há grandes agradecimentos para se fazer aqui, reconhecimentos para que a gente possa justamente continuar nessas parcerias que nós desenvolvemos inicialmente do ponto de vista acadêmico, científico, com a Universidade de São Paulo. Quando a gente teve o desafio da pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi procurar parceiros que nos pudessem ajudar a prover para a população de São Caetano a testagem de Covid, que naquela época praticamente era inacessível no Brasil, né, em março de 2020. Então esse era o primeiro objetivo quando a secretária de Saúde, a doutora Regina Maura, me convidou para fazer parte do comitê de emergências da cidade, e a professora Esther Sabino, que hoje é professora nossa na Universidade de São Caetano, além dos testes, teve a brilhante ideia da gente construir a plataforma Corona São Caetano, e que no momento de crise era extremamente importante que a gente tivesse uma iniciativa inovadora para abordar um problema um desafio nunca antes encontrado. E ali a gente estruturou noite e dia durante 3 semanas, com apoio de uma startup, com apoio de uma matemática, de um físico na parte de TI, uma estratégia completamente inovadora de assistência para a gente poder dar à população de São Caetano um atendimento respeitando o lockdown e a distância, mas ao mesmo tempo indo à residência das pessoas com visitas domiciliares. E aí cabe o outro agradecimento, 2 grandes agradecimentos, aos alunos da USCS, que a medicina, o internato da medicina inteiro se dedicou a fazer o atendimento dessas pessoas, e a atenção básica da cidade, que se engajou e que se envolveu em iniciativas inovadoras, com todo o apoio da administração da Prefeitura de São Caetano, na pessoa do prefeito Auríquio, e com o apoio da nossa secretária Regina Maura. Então foram de várias frentes essa construção, desde o Poder Executivo da cidade, a Secretaria de Saúde, até os alunos da medicina e a atenção básica na saúde, e as parcerias acadêmicas que nós construímos entre a USCS e a Universidade de São Paulo. Isso criou o ambiente para que a gente pudesse estruturar justamente a pesquisa clínica, que é disso que a gente está falando aqui, porque ali a gente conseguia fazer não só o atendimento da população, mas ter dados, o acompanhamento em tempo real da pandemia, algo que nenhum outro lugar do Brasil fez em tão pouco tempo, e a gente percebeu que todo mundo só tinha dados e só atendia as pessoas quando elas já estavam graves no hospital. E aqui a população em menos de 1 hora era atendida remotamente pelos nossos profissionais da Secretaria de Saúde, pelos alunos, que acreditem, eram 160 alunos que tinham meu WhatsApp, e a gente fazia a supervisão e a orientação deles dia e noite no atendimento à população, mantendo inclusive o internato deles ativo, porque os internatos foram suspensos nas universidades. Então parece um passado distante, de tão diferente do que é a situação que a gente vive hoje, mas essa é a nossa história inicial para a construção da pesquisa clínica, e que aí quando o professor Leandro entendeu a dinâmica, enxergou essa dinâmica, e com a visão e com a disponibilidade de inovar, que já está no DNA da USCS e da cidade de São Caetano, deu o apoio completo para a gente estruturar um centro de pesquisa, de modo incondicional. Então isso não seria possível se a gente não tivesse tido o apoio administrativo da universidade, do poder público e do meio acadêmico e da população, e dos profissionais de saúde da cidade. E juntos construímos essa estrada, que começou em 31 de julho de 2020, com a grande dificuldade de se ter profissionais para se fazer esse trabalho, porque era um momento em que a gente não conseguia sequer contratar médicos para plantões. E eu acho que a Regina viveu essa realidade dura, e o prefeito, porque em todos os lugares a gente estava buscando profissionais para atender pessoas doentes com Covid. Imagine para a gente conseguir fazer com qualidade pesquisa clínica. E a gente foi buscar profissionais que eram bem qualificados, mas inexperientes em pesquisa clínica. E juntos nós crescemos. Juntos, nesses 3 anos, hoje eu tenho o prazer de dizer que nós temos 10 professores da USCS em jornada de pesquisa com a gente. Muitos dos nossos profissionais que começaram praticamente do zero em pesquisa clínica, hoje são referência na área delas. Eu falo delas porque mais de 90% do nosso corpo na pesquisa clínica é formado por mulheres.
E quem fala que um lugar onde tem muita mulher não funciona porque dá muita confusão, eu posso lhes dizer que não é verdade. O resultado que a gente vê é muita eficiência, dedicação, organização e empenho. E é isso que é o norte do nosso trabalho. E colaboração. Eu acho que isso também é uma coisa muito forte na nossa equipe. A gente está disposto a colaborar, a fazer parcerias e um trabalho horizontal e coletivo. A gente não tem uma hierarquia, a gente não tem uma questão de quem manda e quem obedece. Aqui a gente decide tudo junto. E eu acho que isso tem muito a ver com a comunidade na qual a gente está inserido, com a característica de São Caetano, da forma como a gente vive numa cidade que é pequena, mas ao mesmo tempo tão poderosa e com tanto potencial para se fazer tantas coisas bonitas e que a gente tem o prazer de fazer parte disso. E por último, meu agradecimento às pessoas mais importantes de todo esse processo, que são os nossos voluntários. São mais de 2.000. É a população de São Caetano e da região que se disponibilizou para nos ajudar no momento mais difícil, para que a gente pudesse, junto com o Instituto Butantan, que foi o nosso grande parceiro institucional inicial e que até hoje é o nosso grande parceiro na pesquisa clínica, para que a gente pudesse ter hoje uma vacina, a primeira vacina que a gente teve disponível para a população brasileira. E esse é o nosso grande orgulho, fazer pesquisa para que a saúde evolua, cresça com inovação, com qualidade, com formação de novos profissionais. Enfim, o nosso trabalho é para a nossa comunidade. O Corona São Caetano, ele resumiu muito bem a história. É uma história que nós vivemos e que nós vamos, todos nós, do Centro de Pesquisas ou da Secretaria de Saúde, poder contar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma coisa que aconteceu nesse período e que foi extremamente marcante. Para nós foi especialmente marcante porque nós tivemos, graças à participação da doutora Esther, o Fábio, a oportunidade de realizar esse projeto que foi o Corona São Caetano, que até hoje é vivo e que até hoje traz dados sobre a patologia, para que a doutora Esther de vez em quando me cutuca, olha, deu uma subidinha, e a gente vai conversando e vai trabalhando em cima disso. É uma honra muito grande para o município ter esse centro de pesquisa, com o corpo que tomou, com esse volume de estudos, de ciência que está produzindo aqui na cidade, que até me sensibilizou e me colocou nesse meio também. Agora eu sou parte do Instituto, do Núcleo de Tecnologia, Informação e Inovação, que a doutora Esther e outras mulheres, é um núcleo que tem muitas mulheres, né, que nós fizemos aqui em São Caetano e que realmente traz muito avanço que a gente pode utilizar na saúde pública e que tem feito uma diferença grande na saúde pública. Então, no mais, parabenizar o reitor, parabenizar o prefeito por ter a sensibilidade de nos permitir toda essa parceria, liberando dados, liberando informações da nossa Secretaria de Saúde, o reitor por ter a sensibilidade de entender da importância de ter um centro de pesquisas numa universidade que cresce a cada dia por conta, especialmente dos seus cursos da área da saúde, né? E dizer que vamos continuar junto, que vamos continuar trabalhando, que vamos continuar produzindo. Bom, eu não vou me atrever a falar, apesar de ter participado, não vou me atrever a falar da história do Centro de Pesquisa Clínica que nos trouxe até aqui, porque o professor Fábio já falou isso com muito conhecimento, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro que a gente vem falando em todos os equipamentos novos que a gente inaugura, todas as ações que a gente faz com a prefeitura, que o papel da universidade é ir para além dos muros, que é causar impacto direto na sociedade. E esse é um grande exemplo de impacto direto e positivo na sociedade, né? O Centro de Pesquisa Clínica tem o poder de transformar a teoria em prática. Tem o poder de transformar os estudos que são feitos nos laboratórios em novos remédios, em novos tratamentos, e que tem, sim, impacto direto na saúde e bem-estar das pessoas. Então, mais uma vez, esse é o grande papel da universidade.
Um outro aspecto importante, até conversava com o Eduardo Tedeschi ali antes de começar, que é colocar São Caetano, que é o primeiro IDH, que é o primeiro do estado e da região sudeste em educação, no ranking que foi lançado ontem, que é o primeiro em sustentabilidade, mas esse equipamento tem também o poder de tornar São Caetano uma cidade referência, desculpa, junto com a universidade em pesquisa clínica nesse caso, mas em pesquisa na área da saúde. Certamente, o trabalho que já foi iniciado há 2, 3 anos atrás, que está sendo coroado agora, Fábio, com uma casa própria, né? Uma casa só de vocês, eu tenho certeza que é agora também o início de um movimento para levar a nossa cidade, a nossa universidade, ainda mais como grande referência nacional em pesquisa. Então, eu quero agradecer muito ao Fábio e à doutora Esther pela parceria. Se eu pudesse resumir tudo que o Fábio falou aqui, das ações que foram feitas, com a participação da Prefeitura, com a participação específica da Secretaria de Saúde, da Universidade, enfim, das empresas, a palavra é sinergia. Tudo funcionou tão bem quanto funcionou e tão rápido quanto funcionou, porque nós chegamos nessa etapa de desenvolvimento em 3 anos. Tudo funcionou dessa forma por causa da sinergia, por causa do entendimento do prefeito Auríquio, da doutora Regina, do Fábio, da professora Esther. E quando eu falo Fábio e professora Esther, falo todos vocês que estão no CPC ou que já passaram pelo CPC, a Faculdade de Medicina. Então, essa sinergia nos trouxe aqui e essa sinergia vai levar São Caetano ao centro da pesquisa brasileira logo, logo. Olha, acho que as falas que me antecederam foram muito esclarecedoras. Eu deixei aqui o nosso resumo, primeiro, do acerto que tem a universidade no caminho escolhido, traçado, planejado e executado pelo professor Leandro Preado, de valorizar as escolas de saúde dentro do âmbito da universidade. E dentro da valorização das escolas de saúde, fundamentalmente da Faculdade de Medicina, entender que a pesquisa é um braço fundamental, não só de avanço tecnológico, de inovação, mas de credibilidade para essa instituição. As grandes escolas médicas brasileiras estão calcadas em cima da extensão e da pesquisa. E pesquisa no Brasil é algo muito raro, muito custoso, muito difícil de se operacionalizar. E uma escola de saúde relativamente nova, uma faculdade de medicina nova como é a Faculdade de Medicina da USC, já ter um centro com o porte, com a estrutura, com os nomes que aqui estão, não tem realmente a dimensão para a gente falar aqui nesse discurso de inauguração de um prédio. E eu diria mais, esse centro de pesquisa, a unidade de pesquisa da USC foi forjada dentro do cenário mais aterrorizador que a humanidade poderia ter passado, que foi a pandemia. E foi lá que surgiram os primeiros ensaios, Fábio, que você trouxe. O professor Esther Sabino chegou, pudemos aqui abrir o braço para o Disque Coronavírus, a pesquisa da Janssen e tantos outros que guardam aí o seu padrão de confidencialidade que os centros de pesquisas devem ter, que estão ocorrendo nesse momento. São 2.000 cidadãos que já passaram aqui como membros de estudos clínicos e pesquisas clínicas. Então eu não tenho dúvida, olha, é a certeza, e eu falo isso com muito desprendimento, o professor Leandro sabe o quanto eu fui relativamente crítico no momento que surgiu a Faculdade de Medicina da USC, pela responsabilidade que isso enseja para uma instituição. E o Leandro, na época, ainda era nem pró-reitor, era diretor do Instituto de Pesquisas, e eu falava para ele, você, Leandro, vai assumir uma responsabilidade muito grande em conduzir isso para o futuro da nossa cidade, porque não é só o futuro de São Caetano que está aqui. Nós estamos falando aqui de uma escola médica, de uma escola que forma profissionais, que eu tenho andado pela cidade com a Regina, nós temos visitado
as unidades nossas de saúde, o orgulho que é de você já ver os profissionais com qualidade inseridos dentro dos programas do Sistema Único de Saúde na nossa cidade, oriundos dessa faculdade, oriundos dessa universidade. Então, professor Leandro, você cumpriu o que estava planejado. Espero, sinceramente, que essa rota continue se construindo dentro dos parâmetros éticos, de responsabilidade, de visão estratégica, de visão de cidade, de visão do mundo. Porque gerir uma universidade, e aqui não falo com nenhum, quero aqui deixar muito claro do meu respeito, mas não falo com nenhum menosprezo aos outros cursos, mas dirigir uma universidade que tem o quantitativo de vagas em 3 campos de escolas médicas é de uma responsabilidade gigante. E realmente acho que você teve a capacidade de discernir. A fundação de apoio tem sido fundamental, a figura do professor Burdeles, com todo o apoio que tem dado à operacionalização, e eu não tenho dúvida que aqui no centro, no CPC, já é de fato um case marcado e vai levar isso muito adiante, muito acima. Então, nós temos estudos de diferentes patrocinadores neste momento ativos para vacinas, vacina de Covid, vacina de influenza. Então, um dos grandes estudos que a gente tem divulgado bastante é o estudo do Butantan de vacina para influenza, que a gente precisa justamente terminar esse estudo para melhorar a vacina que a gente tem no Programa Nacional de Imunizações. Temos também estudos para tratamento de Covid, tanto de pacientes em acompanhamento ambulatorial, casos não graves, como pacientes graves. Então, justamente porque o Covid ainda é uma questão importante para aquelas pessoas que têm problemas de saúde e principalmente de imunidade, que mesmo vacinadas podem desenvolver casos graves da doença. Então, existe sim a indicação da gente fazer o tratamento e ter medicações disponíveis especificamente para essa população. E a gente também tem um estudo que está sendo desenvolvido junto com o CEPAD, o nosso Centro de Doenças Infecciosas, em HIV, para que a gente possa melhorar e implementar cada vez mais o tratamento e o acompanhamento de pacientes que vivem com HIV no nosso sistema de saúde. Temos um segundo estudo de HIV também, esse em parceria com a Universidade de Cornell, de Nova York, patrocinado pelo governo norte-americano, em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, que é em HIV e linfoma. E justamente porque pessoas que vivem com HIV têm mais chance de desenvolver linfoma. Então é importante a gente fazer esses estudos para que a gente possa desenvolver novos tratamentos e estratégias para essa população. E com isso a gente consegue melhorar também, inclusive, para a própria São Caetano e para o sistema público nacional, a forma como a gente vai tratar o linfoma, especialmente nessa população. Professor, no estudo vocês abrem o chamamento das pessoas se inscreverem, vocês só selecionam dentro das pessoas que já estão no sistema de saúde da cidade? Não, é muito importante o trabalho e a parceria com vocês, além do trabalho com a Secretaria de Saúde, com a universidade em geral, porque é importante que a gente divulgue os estudos que estão abertos, para que a população possa justamente nos ajudar a participar e se beneficiar de uma certa forma de todo este processo de melhoria da saúde e do avanço da pesquisa. Então a gente anuncia para a participação daquelas pessoas, cada estudo tem uma população característica que pode participar. Então, por exemplo, a gente tem alguns estudos que só pessoas com mais de 60 anos podem ser participantes. Então a gente divulga qual é a característica da população, mas nós também temos um banco de voluntários. Então as pessoas podem acessar as nossas redes sociais, podem acessar a nossa página também na internet e com isso se cadastrar, e aí tem um estudo em que elas tenham um perfil que seja compatível com a participação, a gente também busca essas pessoas, além de fazer divulgação nos parques da cidade, no sistema de saúde da cidade, nos centros da terceira idade, por exemplo, a gente tem trabalhado bastante, então essa divulgação é fundamental para a gente. Professor, a perfil das doenças em estudo, né, que vocês estão realizando, são infecto-contagiosas, todas as vezes. Existe a possibilidade de ampliar esse estudo para um outro perfil? Excelente pergunta, porque isso é um dos nossos próximos passos. Então a gente tem trabalhado inclusive com professores da USCS para que a gente possa fazer isso. Uma das nossas grandes parceiras é a professora Flávia, psiquiatra, que inclusive tem publicações em parceria com a gente e que a gente tem ideia, inclusive eu vou estar em reunião com ela semana que vem,
lá no CAPES, para que a gente possa discutir a possibilidade de fazer estudos em outras áreas. A gente tem falado com o Arthur também da possibilidade da gente fazer estudos em cardiologia. Então existe essa abertura, a gente tem uma outra parceira em dermatologia. Então os próximos passos é a gente fazer estudos em outras áreas. Inclusive com os patrocinadores a gente tem divulgado isso, para que surgindo esses estudos a gente mobilize esses profissionais que a gente já tem em casa, que a gente tem em São Caetano muitas vezes, e principalmente na USP, para serem investigadores aqui com a gente. O Dr. Fábio Leal é infectologista, por isso que ele começou as pesquisas de doenças infecto-contagiosas. Uma pergunta interessante é o seguinte: esse centro, até falava com o prefeito, a ideia é que ele seja uma mola propulsora para que os outros professores que também estão em outros centros fazendo pesquisa, são da USP, comecem a fazer pesquisa também aqui em São Caetano. A ideia é que isso incentive eles, né, professor? Exatamente. Alguns professores já estão nesse trabalho com a gente. A gente, inclusive, fez uma proposta de um trabalho com financiamento para a FAPESP, que é a agência financiadora aqui de São Paulo, que eu acho muito interessante. Isso mostra como é especial esse momento. Eu estava falando com o prefeito que o meu grande mérito é estar na hora certa, no lugar certo. O lugar certo é São Caetano. Porque a gente fez uma proposta que eu tenho muita esperança que vai ser financiada por essa fundação, que se chama PPPP, que é um projeto de parceria com o poder público. A gente se sentiu à vontade como pesquisadores de colocar um projeto em que os dois componentes têm o mesmo peso, o acadêmico e a universidade e os gestores públicos. Regina ajudou muito, e o Leandro também, Esther, foi a idealizadora, inclusive, de tudo isso, para que a gente possa desenvolver projetos, não necessariamente na área de doenças infecciosas, mas na área de atenção básica, de estruturação da saúde junto com a pesquisa. E a gente espera poder começar a fazer esses projetos em breve também. Professor, quais equipamentos que o centro possui? Ele é capaz de fazer qualquer tipo de pesquisa ou tem que fazer parceria, às vezes, com alguma universidade que tem um equipamento mais elaborado ou não é necessário? E se também o centro pode ser inserido no cenário internacional? Ótima pergunta. A gente já está inserido no cenário internacional. Como eu falei, a gente tem um estudo patrocinado pelo governo norte-americano, exatamente, como uma das maiores universidades de pesquisa em saúde dos Estados Unidos e do mundo. Agora, quanto à estrutura, a gente tem como natureza a natureza de São Caetano, que é a atenção à comunidade e à população. Então, a nossa parceria com a USP, inclusive com a própria professora Esther Sabino, é que a gente já tem, inclusive, esses convênios firmados com a Universidade de São Paulo, e quando a gente tiver que trabalhar com doenças que exigem um maquinário mais complexo, de centros de referência, assim como é para a saúde em São Caetano, a gente ter essas parcerias para desenvolver esses estudos. Então, são estudos que a gente já tem feito em parceria com o Instituto de Medicina Tropical, com a professora Cássia, com a professora Silvia e com a professora Esther Sabino. Professor, e com o Wellcome Trust, que é a agência de financiamento britânica. Isso, inclusive, é um projeto também, já está em execução em São Caetano, que é patrocinado pelo governo britânico, através da professora titular de infectologia da USP, a doutora Ana Sara, em parceria com a Esther e com o nosso grupo, que é um estudo justamente ecológico, ou seja, vai ser avaliado por professores locais. Como o Leandro estava falando, a professora Marta, por exemplo, que já era uma referência em pesquisa na USP, está trabalhando junto com a gente para análise de resistência antimicrobiana em esgoto, para análise da qualidade da nossa prescrição, da água, da prescrição dos antibióticos e nossa atenção para a população com antimicrobianos. Então, isso já está acontecendo nessas parcerias. Pegando o gancho com tudo isso aí, o Caetano vai subindo a régua aí, né? Entra em um outro patamar, onde isso aí chega e o senhor pensa chegar a partir desse momento? Eu acho que São Caetano é uma cidade de fato diferenciada. Eu acho que ter a possibilidade de ter a sua própria universidade talvez seja um grande diferencial do que o grande gerente que estamos colocando aqui hoje, seja do ponto de vista de ensino, de pesquisa, de extensão universitária, de prestação de serviço à comunidade. E a pesquisa clínica vem, obviamente, coroar esse processo como um todo. Para nós é não só um motivo de orgulho, mas é um motivo de saber que nós temos um futuro planejado através do braço da universidade. Obrigado. Eu gostaria de saber como tem convênios nacional, municipais e internacional, um valor estimado de valores de verba mesmo para continuar esse centro de pesquisa dar resultado. Isso varia muito. De número, né? Claro, isso varia muito. De valor. Tá?
Por exemplo, vou dar só alguns exemplos, isso são informações públicas, tá, gente? Porque o nosso financiamento é público, então não tem problema nenhum a gente falar números. Um dos financiamentos que a gente conseguiu, mais uma iniciativa em parceria com a Estéria, nossa equipe, da FINEP, é um projeto de 5 milhões de reais para a estruturação de um centro de uma tecnologia bastante avançada chamada metabolômica, em parcerias que a gente está fazendo com outras instituições como a Unicamp. A gente tem um outro financiamento de 4 milhões de reais que a gente conseguiu trazer também com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação e do professor Leandro, para que a gente melhore, inclusive, a infraestrutura da universidade. Porque a universidade tem investido muito com a visão que o Leandro tem da importância de inovação, de promoção da pesquisa, mas, obviamente, não pode ficar só a cargo da universidade. Então, nesse trabalho conjunto, a gente consegue trazer recursos para fazer esse investimento. Além do investimento que a gente consegue dos projetos de pesquisa clínica e que são reinvestidos tanto no desenvolvimento de pesquisa quanto na formação dos nossos profissionais e dos nossos alunos. Bom, Leandro, a pergunta que eu tenho para fazer, se os universitários da faculdade eles vão poder de fato usufruir do campus e se sim, quais serão as vantagens, os benefícios que eles vão ter em poder estagiar aqui? Sim, eles já participam aqui do centro de pesquisa que ficava no Hospital São Caetano, mas o Fábio tem tido esse cuidado de poder trazer os alunos da medicina e de outros cursos, farmácia, biomedicina, para participar. Isso depende a quantidade da demanda dos projetos, da vacina tal, do remédio tal, mas a prioridade é trazer os nossos alunos, né, para participar. É claro, os alunos às vezes no semestre mais avançado, para poder participar de fato, mas cada vez mais a gente tem conversado sobre esse entrelaçamento, né, essa sinergia entre a pesquisa e o ensino, trazer o aluno para cá. Vai ter espaço para os alunos desenvolverem as pesquisas deles? Então, é isso que a gente já está estruturando, que é a oportunidade de iniciação científica. Então, hoje, o que acontece, gente, é que quando a gente conta a história, parece que faz muito tempo, mas faz só 3 anos que a gente começou. E no meio do furacão. Então, agora a gente tem isso daqui, eu acho que é uma nova etapa, mostra como a gente está estruturado agora para avançar. E um desses avanços é justamente promover com qualidade a inserção dos alunos no ensino em pesquisa. Então hoje a gente já tem 2 alunos de iniciação científica da medicina e a gente está já no processo com diversos projetos já submetidos para que a gente comece ainda esse ano, pelo menos mais outros 6 alunos de iniciação científica inseridos dentro do contexto do nosso grupo de pesquisa. E a ideia é que a gente comece, a gente está trabalhando junto com a medicina para ter estruturado um programa permanente, tanto de ensino quanto de captação desses alunos para que eles possam participar desse processo conosco. Prefeito, nesses 4 mandatos o senhor já inaugurou sem número de obras, não dá para lembrar, de serviços entregues, mas fundamentalmente a população de São Caetano ou da região, de uma forma geral. No seu discurso hoje o senhor falou de deixar um legado para a humanidade. Dentro desse ponto de vista, essa seria a maior inauguração de deixar legado para a humanidade? Eu acho a universidade nos propicia, né? Desde a Idade Média, as universidades têm um papel de desenvolvimento da sociedade. Não é diferente. Nós, a despeito das modificações e da globalidade hoje do mundo, a universidade tem um papel fundamental. Ela é, de fato, o vetor que encaminha uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade que produza ao próximo. E a USP, que eu vou repetir aqui, responder que foi o Samuel. Nós somos uma cidade privilegiada de termos a nossa própria universidade. É, de fato, um patrimônio inquestionável de São Caetano. Lá atrás, nos seus primórdios, entendeu que podia ter um instituto de fazer pesquisas econômicas, que nascia ali com um curso de sociologia, né? Ciências sociais, e hoje nós estamos no meio de 12 mil alunos, em 3 campos, inúmeros cursos, produzindo uma mão de obra qualificada no país, avançando no centro de pesquisa dessa porte que nós estamos aqui hoje, com cientistas do porte de Fábio, professores Estéreo e tantos outros. E certamente isso é um ganho que vai ficar perpetuado para a sociedade. Acho que é um legado, não é meu, não é do reitor ou da secretária, é um legado para a sociedade.
Pessoal, só mais uma do Leandro, a última a gente encerra. O reitor Leandro Preado, o senhor falou no discurso que esse centro vai consolidar o USCS como referência nacional. Na prática, para o cidadão que não está tão acostumado, o que essa nova sede vai possibilitar que a anterior não permitia? Espaço, né? Primeiro espaço físico, a gente tinha um espaço mais restrito no Hospital São Caetano, e aqui a gente tem um espaço próprio, só do Centro de Pesquisa Clínica. É claro que, até ela perguntou de espaço, eles ainda têm laboratórios que ficam lá no Campo Centro, que dão suporte para cá. O Metabolonga que ele citou também fica no centro, que está aqui, né? Mas eles ganham um espaço próprio para poder receber novos estudos, né? O Flávio falou de 6, mas ele tem recebido mais propostas que por vezes não pôde aceitar. Por falta de espaço. Falta de espaço, de recursos. Então agora a ideia é que a gente possa expandir ainda mais, não só na parte de doenças infecciosas, mas também nas outras áreas como a gente precisa. Vale fazer uma colocação que eu acho que é muito importante dentro da pergunta que o Leandro Amaral colocou. A Prefeitura está formatando em fase quase final o seu centro tecnológico, o seu polo tecnológico, enfim, a nomenclatura são as mais variadas possíveis. E um dos fatores que nós temos limitador é, de fato, espaço. Né? Vem de outras cidades que têm grandes áreas, São Caetano vai ter que ter uma logística e uma engenharia própria para ter o seu próprio centro tecnológico. E acho que nós vamos levar isso, a universidade está presente nesse desenvolvimento, no que tange aceleradoras, etc. Mas acho que teremos um polo tecnológico, talvez o primeiro aqui na região metropolitana, com um braço de pesquisa clínica envolvido dentro do polo tecnológico. Porque o polo que nós estamos desenvolvendo deve ficar, inclusive, na região do centro da cidade, e a proximidade desse campo, desse centro, faz com que ele possa estar incluso. Está finalizando, qual é o próximo passo? Está definindo espaço, a gestão do projeto, acho que até o final do ano, né? Com certeza. Até o final do ano, com certeza, devemos ter já isso definido para iniciar as atividades no virada do ano. Mas acho que fica como um grande diferencial se a gente conseguir trazer para dentro do polo tecnológico o Centro de Pesquisa Clínica ser um braço que vai ser certamente um polo diferenciado dos demais, aqui tendo um braço de pesquisa clínica. Eu queria adicionar uma coisa. Quando a gente fala de espaço, por exemplo, que é o que o prefeito acabou de trazer e o Leandro estava falando, pode parecer uma coisa trivial, né? Mas quando a gente fala de pesquisa, isso é tão importante e tão vital para a gente, que eu acho que tem uma situação peculiar que aconteceu com o Leandro, que acho que representa bem o porquê que eu sou tão grato à parte tanto da administração e da gestão pública, quanto à administração da universidade. A gente tem, e a gente pode mostrar para vocês, a necessidade de ter freezer, de ter refrigerador. São equipamentos bastante complexos e sensíveis, e caros inclusive. E a gente precisa de toda uma infraestrutura, de um espaço para poder executar a pesquisa com qualidade para esses equipamentos. Quando eu cheguei para o Leandro, isso foi inédito no que eu conheço, não só na minha carreira, mas dos relatos dos meus amigos. E falei, olha, Leandro, a gente precisa de um espaço para a gente colocar os nossos freezers, para ter a nossa estrutura do laboratório. Essa é uma outra vantagem. A gente está do outro lado da rua agora, do Campo Centro. E tudo que a gente faz aqui envolve amostra. E a gente precisa levar para o nosso laboratório lá no campus. Exato. E aí quando eu falei, a gente precisa de um espaço para a gente colocar os nossos freezers, você consegue uma sala para mim? O Leandro falou, eu vou te dar 2, porque eu sei que você vai pedir uma mais daqui a pouco. Então é esse o ambiente que a gente vive, e é por isso que eu sou tão grato e tão empenhado em fazer isso também.